Bom dia, boa tarde a todos e todos. Vamos começar com aqui quadrado numa tabela de 2 por 2, ou seja, uma tabela em que a gente temos duas categorias em cada variável. E nossos dados qualitativos, então, estão organizados aqui em termos de uma tabela de frequência. Então, no sítio Lagoinha, tem 18 cuia e 12 vasos globulares. E a gente tem os outros sítios, seu Bené, com 18 cuia e 22 vasos globulares. E essas tabelas de contingência, para a gente trabalhar eles para os valores esperados, vamos colocar os totais nos dois sentidos. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Se a gente quer olhar de uma maneira mais frequente nesses dados, a gente estaria olhando em proporções ou porcentagens. Então, se eu quero entender essas, eu vou olhar dentro de cada sítio qual é a distribuição entre cuias e vasos globulares. Então, no Lagoinha, se a gente veja, se tem 60% de cuias e 40% de vasos globulares. Enquanto nesse outro sítio, seu Bené, você tem 45% de cuias e 55% de vasos globulares. Então, entre 60% e 45%, nós temos uma diferença de 15% na porcentagem de cuias. E como estamos numa tabela aqui 2 por 2, a gente vai ter a mesma diferença aqui entre os vasos globulares. Então, o que vai ser feito então? Aqui a gente pode imaginar, se a gente fosse pegar os valores totais das frequências, a gente poderia entender, a porcentagem que deveria estar lá, se tudo fosse igual, seria baseado nessa total. E se você pega 36 cuia dividido por 70 e multiplicado por 100, a gente tem um valor que a gente deveria esperar de 51%. Então, como que isso vai ser colocado? Então, a gente tem que voltar a 51% e colocar com o total de Lagoinha, com 30 vasos lá, 51% deles seria quanto dos 30? Basicamente metade disso, então um pouco mais que 15. Então é isso que vai ser feito. Para cada lugar na tabela, cada célula, se calcula o esperado. E esse esperado realmente pode ser calculado em relação às totais no final. Então, por exemplo, se a gente já falamos que essa aqui 30, se a gente tem 51% disso, vai ser perto de 15, que é o que a gente temos aqui. Mas essa do outro, do CBNE, a gente poderia também pegar o 40 e multiplicar pelaquela porcentagem, mas a fórmula também funciona se a gente pega os dois lugares aqui. A gente pega o 40 e 36 e a gente multiplica essas e divide pelo total grandão de todos aqui. Então, com isso, a gente chega a valor esperado. Certo? Então, com isso, vai haver a comparação de uma dessa 15 com 18, do 20 com 18. Então, comparando cada observada com esperado. Então, é isso que a gente veja na fórmula, que vai entrar valores observados e valores esperados. Então, é um cálculo baseado nessas partes centrais aqui. E essa izinha aqui, essa quer dizer que vai repetir para cada um desses lugares. Então, a gente podia dizer, esse primeiro lugar é A, segundo lugar é tipo B, e vai fazer observado em A menos esperado em lugar A,
e depois disso quadrado vai dividir pelo esperado no lugar A. Daí vai somar isso com o lugar B. Em vez de eu escrever isso tudo, eu tenho aqui como isso fica. Então, a gente tem a nosso observado menos nosso esperado quadrado dividido pelo esperado. Então, vai fazer isso 4 vezes, porque a gente tem 4 diferentes células. Com isso, então, a gente fica com o valor de Q quadrado. Esse valor, como outras estatísticas, vai ser colocado em comparação à tabela. Então, a tabela Q quadrado está cheia de valores de Q quadrado. E a gente tem que ter os nossos graus de liberdade de novo. Grau de liberdade aqui é um pouco diferente, porque vai ser o nosso número de colunas, menos 1, multiplicado pelo número de fileiras, menos 1. Então, como a gente tivemos 2 colunas e 2 fileiras, a gente vai ficar com essa coisa. 2 menos 1 multiplicado por 2 menos 1, para chegar ao grau de liberdade. Então, 1 multiplicado por 1 está igual a 1. Então, nosso grau de liberdade vai ser 1 grau de liberdade. E onde que 1,5 cai? Nessa fileira aqui. Se a gente olha, vai cair por aqui. É maior que 0,45, mas menor que 1,6. Ou seja, estamos nessa posição aqui, entre essas duas valores de probabilidade. Desculpe. Então, nossa probabilidade aqui, ele vai ser menor que 0,5 e ele vai ser maior que 0,2. Mas temos um outro jeito de 0,5 é maior que π, que é maior que 0,2. Então, assim a gente chega em uma probabilidade. Então, a chance que por amostragem em uma única população você poderia produzir esses dados que observamos nas categorias dessas duas variáveis está entre 50% e 20%. Tá bem mais próximo a 20% do que a 50%. Mas esse é o resultado do Q quadrado. Só isso.